Sargento Nantes, o caso da morte do Tim Lopes em 2002. Julho de 2002, o Tim Lopes entrou na Vila Cruzeiro e ele foi morto. Ele vai no meu. E eu fiz uma pesquisa muito grande, contei toda a história, e durante a história que eu contei, e foi um dos vídeos mais acessados do canal Na Cena do Crime. Imagina. Por quê? Porque a história é cabulosa. O Tim Lopes, ele coloca uma câmera escondida, ele colocava uma fantasia meio de comunidade, e ele entrou na Vila Cruzeiro, ele encostava no boteco e a câmera ligada. E ele queria filmar o quê? Traficante armado com fuzil. Sim. Ele levava para Globo e era show. Tanto é que ele ganhou o prêmio ESSO com isso. Bom, ele estava lá, Sargento Júlio, dia 2 de junho de 2002, quando um garoto verifica na pochete dele, Sargento, uma luzinha piscando. Ele comete um erro com a luzinha piscando. E aí, esse garoto achou aquele estranho e conversou com um rapaz que era traficante. Pô, tem um cara lá com uma luzinha piscando. 2 traficantes abordaram o Tim Lopes, que tinha 53 anos. Sim. E quando metem a mão na pochete, encontra quê? Encontra a câmera. E aí pegaram o cara. Quem é você? Ele não estava com documento nada, mas começou a apanhar. E ele confessou que era funcionário, repórter cinematográfico da Globo. E aí o que aconteceu? Ligaram para quem? Pro chefe do Comando Vermelho na época, Elias Maluco. Sim. O Elias Maluco, que estava na favela da Grota, que é ali perto, ligou e falou: traz esse maluco aqui. Enfiaram o Tim Lopes num carro. Quando enfiaram ele no carro, ele reagiu. Deram um tiro na perna dele. Bateram, enfiaram no porta-malas e levaram na favela da Grota, onde estava quem? Elias Maluco e mais 5 traficantes chefes para fazer o quê? O Tribunal do Crime. Tribunal do Crime. Mas o Elias Maluco confidenciou isso depois de preso, que ele não ia matar o Tim Lopes. Isso é uma novidade que eu estou contando aqui. Ele não ia matar porque ele não queria problema com a emissora de TV. Eles iam dar um cacete no cara e ia mandar embora. Ok. Só que tem um detalhe. Estava Tim Lopes e 5 traficantes chefes do Comando Vermelho. Um deles era o Ratinho. Quem que era o Ratinho? Era um traficante filmado pelo Tim Lopes e que anos atrás foi preso por causa do Tim Lopes. Caraca. Olha o que aconteceu, Sargento Castro. O Ratinho, quando olha e vê o Tim Lopes, parte para cima da porrada. E o Elias Maluco disse que não tinha mais como controlar o Tribunal do Crime. Ele perdeu o controle. E aí o Ratinho falou: vai morrer. E aí, já determinou a morte dele. E aí, a primeira coisa que fizeram com o Tim Lopes, o próprio Ratinho pegou a bituca de cigarro que ele fumava e colocou nos olhos do Tim Lopes. Fizeram uma tortura com ele muito grande e depois levaram em algum lugar e fizeram o quê? Queimaram no chamado micro-ondas, que é o quê? Pneus, né? Mandaram um dos traficantes comprar gasolina num posto de gasolina ali perto e queimaram o Tim Lopes. Queimaram o Tim Lopes, Sargento Lopes, mas não sobrou quase nada. Queimaram vivo, né? Vivo. Mas sobrou assim, praticamente foi o quê? Cinzas, pouquíssima coisa. E sumiram com isso. Ok. Bom, no dia seguinte, quando a emissora Rede Globo percebeu que o rapaz não apareceu, foram para a delegacia. E na delegacia, o que aconteceu? Tinha lá um policial para fazer o BO. Quando conta o quê? Desapareceu o Tim Lopes, ele reuniu os policiais e foi para a Vila Cruzeiro. E no zum, esse cara já era. Sim. Mas a pergunta é, como localizar, Sargento Nantes, numa área extensa daquela, se eventualmente foi morto, aonde estava? Sim. É impossível. Impossível. Porque quem conhece o Rio, o policial não consegue entrar. Lá o senhor descobriu. E naquela época já era difícil o acesso. Já era difícil. 2002. Hoje talvez seja até um pouco pior. Pior. Bom, moral da história, só para encurtar. Eu fui no Rio de Janeiro para entrevistar esse policial, que é um senhor de idade e ainda está nativa na polícia. Caraca. Ele vai só sair na expulsória com 75. Olha só. Aqueles caras apaixonados pela polícia. E ele me conta um segredo. Esse segredo ele não contou para ninguém em 23 anos. O meu canal, a semana que vem, Na Cena do Crime, nós vamos contar a história, porque eu entrevistei ele, e o Snyder vai ficar chateado, mas é que eu me comprometi com o Sargento Castro. Ele vai contar o segredo. Eu tô até vendo a história. Contar o segredo. Eu já desci, o dia falou assim, dia 28 eu vou lá no Snyder, aí ele falou assim, no Snyder não, você vai no meu. Ah, então eu vou no seu.